Hoje vou mostrar-vos um filme de biografia, comédia e drama de 2011, intitulado L'Intouchable, spoilers à frente. Cuidado e fiquem bem. Numa noite em Paris, Driss leva o seu empregador, Philippe, pela cidade. Quando esperar no trânsito se torna entediante, Driss excede o limite de velocidade e começa a conduzir bem rápido, desviando-se de outros carros e ignorando os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia o persiga, e Driss aposta 100 quarks que consegue despistá-los. Mas depois de passar por baixo de uma ponte, os polícias os alcançam, emboscando-os de ambos os lados. Driss, no entanto, não parece muito preocupado, e desta vez, ele aposta 200 euros que consegue uma escolta para eles. Os polícias fazem-no sair do carro, e ele começa a encenar, comportando-se ofendido e dizendo-lhes que Philippe não se pode mexer e que o estava a levar para o hospital. Os agentes encontram prova disso quando encontram uma cadeira de rodas na carrinha, e ao aproximarem-se de Philippe, veem-no a convulsionar, o que também é uma encenação. Como é uma emergência, os policiais perdoam Driss por exceder o limite de velocidade e se oferecem como escolta a caminho do hospital. Para celebrar a aposta ganha, Driss toca September de Earth, Wind and Fire, e quando chegam ao destino, ele fuma um cigarro com Philippe assim que os policiais partem. Driss promete que vai resolver e os leva embora pouco antes que a equipe do hospital pudesse encontrá-los. Essa amizade começou muitos meses atrás. Philippe e a sua assistente, Magali, estão a fazer entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas não está a correr muito bem porque todos os candidatos têm respostas muito padronizadas ou estranhas às suas perguntas. Mas eles são subitamente surpreendidos quando Driss entra de rompante, ignorando o facto de ainda não ser a sua vez, porque ele só quer que alguns papéis sejam assinados a dizer que não vão contratar para que ele possa receber os benefícios de desemprego. Ele é direto e um tanto rude, até flerta com Magali, mas Philippe o acha divertido e pede que volte no dia seguinte pelos papéis assinados. Driss volta para sua casa num bairro humilde e tenta tomar banho enquanto seus irmãos pequenos o incomodam, só conseguindo a tempo graças à sua irmã, Mina, que é um pouco mais velha e mais responsável que os outros. Enquanto espera a mãe chegar, ele olha pela janela e nota seu irmão, Adama, saindo de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele só diz que estava na escola e sai de novo após pegar a mochila, fazendo Driss ter ainda mais certeza de que ele apronta algo. À noite, a mãe dele chega, e ele lhe dá um ovo Fabergé que roubou e diz a ela que esteve de férias quando ela pergunta. Ela não fica feliz em vê-lo, porém, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela está absolutamente farta de todas as mentiras dele e tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Driss passa a noite fumando e comendo petiscos com amigos do bairro. No dia seguinte, Driss volta à casa de Philippe para pegar seus documentos, e é recebido pela governanta, Yvonne, que o mostra o local e lhe fala sobre a rotina diária de Philippe. Ela também lhe mostra o quarto que ele teria para si com seu próprio banheiro. Driss não resiste a olhar para a banheira antes de ser levado a Philippe, que lhe oferece o papel assinado, mas também uma oportunidade de emprego. Driss aceita a experiência de 1 mês, e Philippe aposta que ele não durará 2 semanas. Depois de levar as suas coisas para o quarto, Driss é ensinado a cuidar de Philippe. Ele deve aprender a manter as pernas estimuladas, a colocá-lo na cadeira de rodas, a ajudá-lo a tomar banho e a trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Driss descobre que deve colocar-lhe meias de compressão e até limpar o rabo depois de Philippe usar a casa de banho. Mas por mais que ele reclame e diga que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte do seu trabalho. À noite, lanchando no telhado, é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado, Bastien, que buscam um lugar privado para se beijar. Ele os expulsa após negar dividir sua cerveja. Driss rapidamente se acostuma à rotina diária com Philippe, mesmo que, a princípio, cometa erros dos quais aprende, como entregar o telefone a Philippe em vez de pôr no ouvido, ou esquecer o monitor de bebê ao tomar banho. Ele também aprende a organizar a correspondência em pastas diferentes. A maioria das cartas ele abre para Philippe, mas há uma série de privadas que não pode ver. Ao encontrar um folheto de acompanhantes, ele decide criar um arquivo só para eles, em vez de jogá-los fora como Philippe diz. Mas nem tudo é trabalho nesta nova vida. Driss ainda faz questão de se divertir. Ele continua a tentar flertar com Magali, sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para se juntarem a ele na cama. Certa manhã, depois que Yvonne vai ao seu quarto para o repreender por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas na sua mala, mas ainda não comenta sobre elas. O trabalho de Driss hoje é levar Philippe para passear, mas ele recusa-se a colocá-lo na parte de trás de uma carrinha como se fosse carga. Então, em vez disso, ele o leva num dos carros chiques que não são muito usados. Philippe, que a princípio acha que isso não é adequado e diz que devem ser pragmáticos, logo se empolga com a ideia de uma viagem mais rápida e menos chata, embora Yvonne ainda desaprove. Quando tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Driss não perde tempo e vai atrás do sujeito, agarrando-o pela frente da camisa e o ameaçando até que ele mova o carro. Philippe está impressionado com suas ações, mas Yvonne desaprova novamente. O casal vai a um museu, onde Philippe planeja comprar uma obra de arte que Driss não acha que vale o dinheiro porque é só uma mancha vermelha na tela. Depois, Philippe encontra um parente seu, que lhe diz que todos estão preocupados com Driss, pois ele pode ser violento. Ele também descobriu que tem antecedentes criminais, mas Philippe não se importa. Ele aprecia Driss porque não sente pena dele e não se importa de brincar com ele.
Após outra tentativa falhada de paquerar Magali, Driss janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali. Afirmando que é uma conversa particular, Yvonne desliga o monitor de bebê e começa a explicar o que está acontecendo. Felipe é amigo por correspondência de uma mulher chamada Eleonor. Essas são as cartas que ele não deixou Driss abrir, mas ele nunca conheceu Eleonor pessoalmente, a relação deles é puramente epistolar. Falando de amor, Driss provoca Yvonne pelos olhares que o jardineiro lhe lança o tempo todo antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve sons estranhos vindo do monitor de bebê. Felipe tem dificuldade para respirar. Não sendo capaz de ignorá-lo, mesmo que tente, Driss vai ao seu quarto e o guia gentilmente durante a crise com palavras suaves e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe acaba por adormecer, apenas para acordar momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Driss não hesita, ele coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e leva-o para um passeio junto ao rio. É a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo, e agora está mais relaxado. Ele explica a Driss que o remédio só pode fazer até certo ponto e que às vezes sente dores fantasmas. Quando vem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher por causa da sua situação, mas ele ainda pode sentir alguma satisfação quando massageiam suas orelhas porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer de novo, Driss partilha um dos seus charros com Felipe, que está cético no início, mas acaba por adorar. Depois, eles vão a um restaurante onde brincam enquanto partilham uma refeição, e Felipe decide partilhar mais da sua história. Ele conheceu a esposa quando eram estudantes e pouco depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença terminal incurável. Foi aí que adotaram a Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e o parapente lhe deu isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo o fez cair e fraturar as vértebras, embora ele ainda ache que sua verdadeira deficiência não é a cadeira, mas viver sem a esposa. Depois de mais algumas brincadeiras, Felipe lembra-se da data e percebe que Driss passou no seu teste de um mês, então ele está agora oficialmente contratado. Mas ele precisa começar por devolver o ovo Fabergé que roubou, porque foi um presente da sua esposa. Ela lhe dava um por ano, e ele tem exatamente 25, o que corresponde ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Driss vai falar com Mina quando ela está a sair da escola, que está um pouco ofendida porque ele não tem respondido às suas mensagens, exceto para lhe pedir para procurar o ovo. Ela também lhe fala sobre alguns policiais que têm ligado para a casa deles. Depois, ele visita a dama, que confessa que foi encontrado com 30 gramas. Driss quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Driss é autorizado a estar presente enquanto Felipe dita a Magali sua carta para Eleonor. Ele acha esta prosa rebuscada muito chata e que o Felipe deveria ser mais direto. Ele também está perplexo ao saber que isso já dura 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele vê isso como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa deles está a correr tão bem, Felipe está sempre ao telefone com ela, mesmo antes de ele e Driss irem à ópera, durante a qual Driss ri e goza com os figurinos. No dia seguinte, Driss convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleonor e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Mais tarde, enquanto pinta, Elisa irrompe no quarto dele para lhe pedir cigarros, e goza com ele por tentar ser artístico. Enfurecido, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que pede a Yvonne para trocar a foto escolhida por uma dele de antes da tetraplegia. Ela esconde a foto dentro do arquivo da acompanhante logo antes de Driss irromper, reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com que Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas fica surpreso quando Driss deixa escapar que tem pintado. Os dias continuam a passar, e a amizade entre Felipe e Driss continua a crescer. Driss o leva para brincar na neve e o traz consigo quando sai para correr. Felipe lhe arranja o primeiro terno e repreende a filha enquanto Driss o ouve pelo monitor de bebê. Quando Driss termina sua primeira pintura, ele a mostra a Magali, que o esbofeteia quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete que tentará vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, desfrutando de coisas como conseguir um carro mais rápido, compartilhar baseados e até mesmo contratar acompanhantes juntos. Quando o aniversário do Felipe chega, ele não está muito animado. Todo ano, ele finge surpresa por darem uma festa e tem que encontrar todos esses parentes que só o visitam no dia para ver se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será bastante chato. Enquanto ele e os convidados ouvem música clássica, Driss procura Elisa, que chora no quarto após tomar pílulas de Yvonne que não a matarão como esperava. A razão da tristeza é que Bastien terminou com ela e a chamou de piranha, então pede a Driss para falar com o rapaz, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe mostra a pintura de Driss ao parente e o convence a comprá-la por 11 mil euros. Driss volta à sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe revela que Magali namora Fred, mas a relação está instável, dando esperança a Driss. Enquanto a festa acalma, Felipe faz Driss ouvir músicas clássicas importantes, mas ele só consegue brincar em resposta.
Depois que a banda termina, ele pega seu iPod e toca Boogie Wonderland do Earth, Wind and Fire antes de começar a dançar bem no meio do salão. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, o que Felipe gosta de ver. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Dries abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou a foto dela, mostrando-se bem bonita, e diz a ele para se encontrarem na próxima semana, quando ela for a Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Dries fazem Felipe experimentar dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E como é Yvonne quem levará Felipe ao encontro, Dries usa sua folga para visitar Bastien e o ameaça até que o garoto aceite pedir desculpas a Elisa e levar-lhe croissants todos os dias. Ele também pede para ele arrumar o cabelo. Depois, ele visita a mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe esperam por Eleonore, que está muito atrasada. Após esperar uma hora, Felipe desiste, chama Dries para pedir que o leve, e sai do restaurante sem notar que Eleanor chega ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Felipe leva Dries consigo no seu avião particular e dá-lhe o dinheiro que conseguiu pela venda do quadro, deixando-o imensamente feliz. Na manhã seguinte, chegam ao campo e Felipe decide fazer parapente, arrastando Dries consigo também. Dries não quer saber de nada disso, mas depois de um susto inicial, acaba por gostar da experiência. Quando voltam para casa, a dama está à espera de Dries e repreende-o ao ver as cicatrizes no seu rosto. A dama ainda não conta a Dries o que se passa na sua vida, então Dries o faz esperar no quarto dele enquanto liga para Mina para dizer que não se preocupe e vai deitar Felipe. Felipe, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Dries olhar para uma pintura com ele, pergunta-lhe sobre a sua família, da qual Dries, a princípio, não quer falar, mas acaba por ceder. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão e os seus pais não são, na verdade, os seus pais, mas sim os seus tios. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e o seu nome verdadeiro é Bakari Bassari, mas como outras crianças tinham esse nome, chamaram-lhe Dries e isso tornou-se Dries. Um dia, sua tia milagrosamente engravidou, e depois que seu tio morreu, houve outros homens e mais filhos também. Da mesma forma que Dries havia falado com ele sobre Elisa, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina, então ele demite Dries para que possa estar com sua família, pois não pode passar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário com um penteado melhor, Dries arruma as malas e se prepara para ir. Magali vem se despedir, e quando Dries tenta flertar com ela uma última vez, Magali o apresenta ao seu companheiro Fred, que é a abreviação de Frederic. Acontece que Magali não se interessa por homens, e Dries desiste na hora. Ao sair de casa, ele devolve a babá eletrônica para Yvonne e a provoca por ter mentido sobre a Magali só para tirar uma com a cara dele. Em troca, ela lhe entrega a pasta de acompanhantes que ele tinha começado, e ele fica decepcionado ao ver que a foto escolhida está escondida lá dentro. Dries joga a pasta fora, mas decide guardar a foto para si mesmo. Uma vez lá fora, ele encontra um carro bloqueando a entrada novamente, então ele pede para que o retire, mesmo que não trabalhe mais lá. Quando a dama o questiona, Dries diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação, enquanto, de volta à casa, Felipe está jantando pela primeira vez com seu novo cuidador, que é pedante e chato, e Felipe decide deixá-lo sem sequer provar a comida. Como Yvonne está num encontro com o jardineiro, ninguém está lá para o repreender por isso. Com o passar dos dias, Dries volta à sua antiga vida. Ele sai com os seus velhos amigos novamente e diz aos rapazes do carro suspeito para não incomodarem mais a dama. Quando ele vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador chamando-se pragmático e usando todo o conhecimento de arte que adquiriu enquanto trabalhava para Philippe. Isso lhe garante um emprego como motorista. Felipe continua a não gostar do seu novo cuidador e está constantemente de mau humor. Uma noite, ele recusa a ajuda de qualquer pessoa na casa para a sua dor fantasma, então Yvonne liga para Dries e pede para ele vir. É assim que eles se encontram na situação do início, com os policiais os perseguindo primeiro e os escoltando para o hospital depois. Após essa pequena aventura, Dries leva Felipe para a costa, e a vista do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Dries apara a barba crescida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas não fica porque outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Dries lhe deseja sorte e finalmente lhe devolve o ovo antes de partir, e Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho até que vê quem é seu encontro, Eleanor, que fica encantada em vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira. O verdadeiro conde Felipe Pozo de Borgo vive em Marrocos, casou-se novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Dries, cujo nome é Abdel Jasmin Selou, tem sua própria empresa e é casado com 3 filhos. Os 2 homens continuam muito amigos até hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.